Será sobre exames laboratoriais. Inicialmente, começaremos pelo hemograma. O hemograma, ou hemograma completo, é um exame utilizado para avaliação da fisiologia e do comportamento das células sanguíneas. Divide-se em eritrograma, ou série vermelha, que é o estudo das hemácias, que podem revelar alguns tipos essenciais de alterações patológicas do sistema eritropoético. Leucograma, ou série branca, que compreende a contagem global e específica dos leucócitos, avaliando-os quantitativamente e qualitativamente. O quadro leucocitário, que se apresentará depois de concluído o exame hematológico, permitirá que se tirem conclusões diagnósticas e prognósticas importantes. E plaquetometria, que é o estudo das plaquetas, que são os menores elementos figurados encontrados no sangue. A plaquetometria revela alterações principalmente dos mecanismos de coagulação. Em relação ao eritrograma, ou série vermelha, tem como objetivo avaliar a presença de alterações patológicas do sistema eritropoético, entre elas a presença de eritrocitoses, que correspondem a uma hiperplasia reversível dos tecidos eritropoéticos, como uma resposta a estímulos que provocam a intensificação da formação dos eritrócitos. No eritrograma, ou série vermelha, também são avaliadas as eritremias, que são moléstias sistêmicas específicas da eritropoese. E eritropoese é a formação de hemácias. Já as anemias são condições em que se encontram diminuição ou anormalidades na formação dos eritrócitos, da hemoglobina ou de ambos. Em relação à contagem de hemácias, a principal função das hemácias é transportar a hemoglobina, que, por sua vez, carreia, transporta o oxigênio desde os pulmões até os tecidos. Os valores de referência para homens são de 4.500.000 a 5.500.000 células por milímetro cúbico. Já para mulheres, esse valor vai de 4 milhões a 5 milhões de células por milímetro cúbico, e nas crianças, 3,5 milhões a 4,5 milhões de células por milímetro cúbico. Como interpretar esses valores? Valores abaixo do estipulado caracterizam o que se denomina de hipoglobulia, ou seja, diminuição do número de hemácias por milímetro cúbico, caracterizando uma anemia, que pode ser associada ou não à queda na taxa de hemoglobina. Valores acima de 6 milhões de células por milímetro cúbico de hemácias caracterizam policitemia, também chamada de poliglobulia, o que significa uma hipertrofia do éritron, que é a unidade funcional do sistema eritropoético, responsável direto pela produção de hemácias. A policitemia ou poliglobulia é classificada como primária, eritremia, e secundária, eritrocitose. Hematócrito é o valor percentual de hemácias em 100 ml de sangue. Temos como valores de referência para homens 40 a 53%, em mulheres 37 a 43%, em crianças 35 a 39%, em recém-nascidos 60 a 62%. Então, este é o percentual de hemácias em cada 100 ml de sangue. Como interpretar esses valores? O aumento do hematócrito ocorre quando há policitemia.
diminuição da tensão de oxigênio no sangue e desidratação grave. Já a diminuição do hematócrito, a diminuição do percentual de hemácias em 100 ml de sangue, ocorre com a redução do número de hemácias, no caso das anemias, descompensações cardíacas, gravidez e administração excessiva de líquidos, que acarreta em hemodiluição. Dando continuidade a esse assunto, temos os índices hematimétricos, que têm a função de auxiliar na caracterização das anemias. São eles os índices hematimétricos: hemoglobina corpuscular média, que reflete o conteúdo médio de hemoglobina por hemácia e é determinada pela divisão da hemoglobina em gramas por 100 ml de sangue, multiplicado pelo número de hemácias em milhões por milímetro cúbico. Então, a fórmula seria HCM igual a hemoglobina vezes 10 dividido por hemácias. Temos também o volume corpuscular médio, que representa a concentração ou peso médio de hemoglobina por 100 ml de hemácias aglomeradas em relação a 100. VCM igual a hematócrito vezes 10 dividido por hemácias. A concentração de hemoglobina corpuscular média avalia a concentração de hemoglobina dentro da hemácia. É a relação entre a concentração de hemoglobina e o valor do hematócrito. Constitui um excelente analisador da hipocromia, uma vez que não leva em consideração a hemácia. CHCM igual a hemoglobina dividido por hematócrito. Red Cell Distribution Width, RWH, ou melhor, RDW, representa o coeficiente de variação da distribuição do volume das hemácias e pode ser considerado um índice de heterogeneidade. Trata-se de um índice que avalia a distribuição das hemácias em relação à sua largura e é um marcador da existência ou não de anisocitose, sendo medido em valor percentual. Sua mensuração é fundamental para o estabelecimento do diagnóstico de policitemia. RDW igual a 11,5% a 14,5% como valor de referência. Sabendo que os índices hematimétricos têm a função de auxiliar na caracterização da anemia, vamos à interpretação. O indivíduo com hipocromia, ele apresenta anemia acompanhada de diminuição acentuada do nível de hemoglobina. As hipercromias são anemias sem diminuição do nível de hemoglobina. Microcitose, hemácias são menores que o tamanho normal e têm a mesma causa das anemias hipocrômicas. Já a macrocitose, as hemácias são maiores que o tamanho normal. Ocorrem nas anemias secundárias, afecções hepáticas e do pâncreas, no carcinoma gástrico, nefrite crônica, sífilis e tuberculose, por exemplo. A anisocitose, quando as hemácias estão com tamanhos diferentes. Normalmente, ocorre nas grandes solicitações da medula óssea, como doenças em que seja necessário que a medula óssea produza muitas células sanguíneas. Já a pecilocitose é a diferença no formato entre as hemácias. Ocorre nas grandes solicitações da medula óssea. A esferocitose é uma anemia hemolítica caracterizada por um defeito genético nas proteínas da membrana e ou no citoesqueleto da partícula, levando a hemácias pequenas de forma esférica
chamadas de esferócitos, de constituição frágil, diferente da sua forma bicôncava e flexível. Agora, em relação à segunda parte do hemograma completo, vamos ver leucograma ou série branca, que nada mais é que a contagem global dos leucócitos. Neste método de contagem, utilizado para a verificação da quantidade de leucócitos presentes em 1 milímetro cúbico de sangue, sabe-se que os leucócitos presentes são considerados as unidades móveis do sistema protetor do corpo, do sistema imunológico. Quando há menos de 5.000 leucócitos por milímetro cúbico de sangue, disse que o paciente apresenta leucopenia. Quando a contagem é superior a 10.000 leucócitos por milímetro cúbico de sangue, caracteriza um quadro de leucocitose. Então, como valores de referência para homens e mulheres, 5.000 a 10.000 células por milímetro cúbico de sangue, e em crianças, entre 6.000 e 14.000 células por milímetro cúbico de sangue. Como interpretar esses valores? Leucopenia, que é quando temos 5.000 leucócitos por milímetro cúbico de sangue, menos que isso. Pode indicar processos viróticos, como rubéola, HIV, ou doenças como mononucleose, dengue e febre tifoide. Já a leucocitose, que é a contagem superior a 10.000 leucócitos por milímetro cúbico de sangue, pode indicar processos infecciosos de origem bacteriana, como pneumonia, meningite. Pode indicar também hemorragias, abdômen agudo, como numa gravidez ectópica, apendicite, peritonite, artrite séptica, artrite reumatoide, neoplasias, febre reumática, leucemias, tendinites, traumatismos recentes com edemas, entre outros. No entanto, é importante destacar que alguns indivíduos apresentam leucopenia fisiológica, enquanto outros têm leucocitose fisiológica. Faz parte do normal do organismo do indivíduo. Em relação à contagem específica dos leucócitos, o percentual se divide em 2 a 4% para eosinófilos. Já entre os neutrófilos, se divide num percentual próximo de 0%, que são os mielócitos. Os metamielócitos entre 0 a 1%. Bastões ou bastonetes, 2 a 5%. Segmentados, 55 a 65%. Em relação aos basófilos, esse percentual varia de 0 a 1%, linfócitos 21 a 35% e os monócitos entre 4 e 8%. Os mielócitos e os metamielócitos são células jovens que normalmente não aparecem no exame. Já os bastões ou bastonetes, quando falamos do aumento do valor percentual ou absoluto dos bastonetes, chamamos de desvio à esquerda. E a sua avaliação é fundamental no quadro infeccioso. Em relação à interpretação dos leucócitos, vamos para os eosinófilos, cuja normalidade varia de 2 a 4%. Temos eosinofilia quando existe o aumento do valor percentual ou absoluto dos eosinófilos, podendo ser causada por moléstias alérgicas, como asma brônquica, urticária, processos alérgicos, moléstias da pele, como pênfigo, dermatite, escabiose, erupções cutâneas, infestações parasitárias,
poliartrite aguda, mialgia epidêmica. Já a eosinopenia, que é a diminuição do valor percentual ou absoluto dos eosinófilos, normalmente é causada por processos infecciosos agudos supurativos, reagudização de processos crônicos, estados tóxicos endógenos ou exógenos, como coma diabético, uremia, hemólise aguda, câimbras generalizadas, parto, surtos emocionais, trabalho físico pesado, ausência de defesa, falência do córtex suprarrenal. Em relação aos neutrófilos, cuja normalidade varia de 55% a 65%, portanto, de todos os leucócitos, os neutrófilos compõem a maior parte. Temos a neutrofilia, que é o aumento do valor percentual ou absoluto dos neutrófilos. Pode ser causada por infecções crônicas e agudas, especialmente por cocos, certas bactérias, espiroquetas e parasitos. Pneumonia, apendicite, meningite, hemorragias. Infecções localizadas, como febre reumática, artrite séptica, poliartrite, tendinites crônicas, processos traumáticos com edemas, artrite reumatoide, difteria, varicela, leucemias, e intoxicações metabólicas, como uremia, acidose diabética, gota e envenenamento. Em relação à neutropenia, que é a diminuição do valor percentual ou absoluto dos neutrófilos, pode ser causada por processos viróticos, como HIV, rubéola, hepatite aguda e gripe, ou mononucleose, febre tifoide, amidalites, dengue, colecistites crônicas. Em relação aos basófilos, cuja normalidade varia de 0 a 1%, temos a basofilia, que é o aumento do valor percentual ou absoluto dos basófilos. Geralmente acompanha as modificações quantitativas dos eosinófilos e pode ser causada por leucemias crônicas, eritremias, anemias hemolíticas crônicas, após esplenectomia, varíola, varicela, infecções estafilocócicas. Ainda em relação à contagem de leucócitos, os linfócitos, propriamente ditos, eles têm uma normalidade de 21 a 35%. Chamamos de linfocitose, o aumento do valor percentual ou absoluto dos linfócitos, que pode ser causada por processos agudos, como gripe, doença de Chagas, coqueluche, virose, toxoplasmose, rubéola, infecções crônicas, como tuberculose, sífilis congênita ou secundária, linfocitose infecciosa e hanseníase, leucemia linfática e processos que comprometem o sistema linfático, como amidalites e processos ganglionares. Já a linfopenia, que é a diminuição do valor percentual ou absoluto dos linfócitos, pode ser causada por processos agudos de infecções, como apendicite, obstrução intestinal, pancreatite aguda, colecisteite aguda, cirrose hepática, caquexia, tuberculose ganglionar, neoplasias em estágios finais, comprometimento do sistema linfático, após tiroidectomia, na fase aguda de febre tifoide, uso de quimioterápicos e envenenamentos, bem como na artrite séptica, febre reumática, poliartrite e artrite reumatoide. Em relação aos monócitos, cuja normalidade é de 4 a 8%, podemos ter monocitose, quando ocorre o aumento do valor percentual ou absoluto dos monócitos, que pode ser causada por infecções bacterianas, como na tuberculose, endocardite bacteriana subaguda, ou na subsistência de infecção aguda, sarampo, lúpus, mononucleose, varicela, febre amarela, poliomielite,
artrite reumatoide, algumas infecções por protozoários como malária, febre maculosa, calazar, tripanossomíase, leishmaniose, leucemia monocítica, alguns casos de tumoração cerebral, processos que atingem órgãos ricos em células com atividade fagocitária, processos de recuperação de infecções agudas com desvio à esquerda. E ainda em relação aos monócitos, podemos apresentar monocitopenia, que é a diminuição do valor percentual ou absoluto dos monócitos, que pode ser causada na fase aguda de processos infecciosos, falta de reação por parte do sistema retículo endotelial, caquexia e desnutrição. Em relação à plaquetometria, é a contagem do número de plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Os valores de referência estão em torno de 200.000 a 400.000 células por milímetro cúbico. Em relação ao número de plaquetas, podemos ter trombocitose, quando ocorre o aumento das plaquetas, e esse aumento pode estar associado a grandes estímulos medulares, hemorragias, esplenectomia, transfusão de sangue, estados infecciosos como sepse, erisipela, tuberculose, febre reumática, cólera, cardiopatias valvulares, leucemia amiloide crônica, mononucleose, dengue e policitemia severa. Em relação à trombocitopenia, que é a diminuição do número de plaquetas, pode ser causada por sofrimento medular com baixa produção de plaquetas, pneumonia, febre tifoide, leucemias, anemia perniciosa, aplasia medular, desnutrição exagerada, sarampo, meningite, difteria, endocardite lenta, distúrbios da coagulação e o próprio uso de anticoagulantes. Em relação ao coagulograma, que ainda é um exame laboratorial da parte hematológica e imunohematológica, temos que o coagulograma é um estudo da coagulação sanguínea, destinado à tentativa de classificação de uma diátese hemorrágica. Embora esteja cada vez mais em desuso, ainda se destaca principalmente em triagens pré-operatórias. E o coagulograma é dividido em tempo de sangramento, tempo de coagulação, prova do laço, retração do coágulo e contagem de plaquetas. Em relação ao tempo de sangramento, representa o espaço decorrido entre uma incisão praticada artificialmente em um paciente e o momento em que cessa a hemorragia provocada. O valor de referência, 1 a 3 minutos para que esse processo ocorra. Como interpretar? O achado de um tempo de sangramento alterado significa dificuldade de se formar um tampão hemostático primário. Em relação ao tempo de coagulação, este compreende o tempo em que o sangue leva para se coagular quando retirado e colocado em condições padrão. Por ser um teste de pouca sensibilidade, os valores só se mostram aumentados nas deficiências graves de qualquer um dos 11 fatores intrínsecos nas 3 fases de coagulação. Então, nesse exame, somente quando houver alterações mais acentuadas de um desses fatores de coagulação é que surgirão modificações na coagulação. E o valor de referência é de 5 a 10 minutos. Valores diminuídos não têm uma importância clínica, mas valores aumentados sugerem uso de anticoagulantes, afibrinogenia, hemofilia, deficiências graves dos fatores intrínsecos de coagulação. Então, o organismo ele não está
coagulando adequadamente. Isso é um perigo porque sugere risco de hemorragias. Já a prova do laço tem por objetivo medir a capacidade que os pequenos vasos têm de se manterem intactos em condições adversas. Para tal medição, provoca-se hipóxia e aumento da pressão hidrostática nas veias e capilares. Como valor de referência, nós temos um resultado negativo para a normalidade do indivíduo. Então, nessa situação, observa-se fragilidade capilar nas trombocitopenias, trombopatias, vasculopatias, reações vasculares tóxicas e na deficiência de fibrinogênio, que é um importante agente coagulante. Em relação à retração do coágulo, nós temos uma representação qualitativa e quantitativa da capacidade de coagulação do sangue em função das plaquetas, em especial fibrinogenia plasmática. Valores de referência para isso: quando a retração do coágulo é completa, quando a capacidade de coagulação em função das plaquetas ela acontece de maneira completa. Então, retrações incompletas são geralmente encontradas nas trombocitopenias, tromboastenias, poliglobulias. Em relação à contagem de plaquetas, já foi mencionado, na parte de hemograma completo. O que é que podemos tirar disso tudo? Os pacientes com coagulograma alterado podem apresentar grande fragilidade capilar e maiores riscos de desenvolverem equimoses e hematomas durante e após a abordagem fisioterapêutica. Então, essas alterações no coagulograma precisam ser observadas, porque certamente durante a manipulação do paciente podem surgir então equimoses e hematomas. É importante destacar que a interpretação do hemograma ela não está restrita às modificações qualitativas e quantitativas dos seus elementos, aliadas às degenerações e outras alterações. É necessária a avaliação dos dados clínicos, junto com o exame físico do paciente, para que se forme um quadro hematológico completo, o que acaba facilitando o diagnóstico. Especificamente em relação às interações fisioterapêuticas do leucograma, eritrograma e plaquetometria, nós temos que no leucograma, leucocitoses maiores que 14.000 células por milímetro cúbico e ou desvio à esquerda maior que 10% dos bastões podem comprometer o desmame ventilatório devido ao quadro infeccioso do paciente. Ao mesmo tempo, a leucopenia, ou seja, algo menor que 5.000 células por milímetro cúbico de sangue, ou valores mais baixos, menores que 4.000 células por milímetro cúbico de sangue, podem fazer com que os pacientes estejam mais suscetíveis a infecções oportunistas, que podem comprometer a estabilidade clínica do paciente. Em relação ao eritrograma, hemoglobina, quando menor que 9 gramas por decilitro, pode indicar insucesso do desmame da ventilação mecânica. As atividades de reabilitação com paciente apresentando hematócrito menor que 30% ou hemoglobina menor que 9 gramas por decilitro podem levar o paciente a comprometimentos como infecção respiratória, doença pulmonar obstrutiva crônica ou infarto agudo do miocárdio. Em relação à plaquetometria, pacientes com trombocitose acentuada, ou seja, mais de 600.000 células por milímetro cúbico,
podem apresentar maior risco de acidentes tromboembólicos, já que as plaquetas são elementos responsáveis pela coagulação do sangue. E pacientes com trombocitopenia acentuada, algo em torno de menos de 100 mil células por milímetro cúbico de sangue, são mais suscetíveis a riscos de apresentarem equimoses e hematomas após abordagem fisioterapêutica. Vamos agora para a parte de imunologia e endocrinologia. Iniciaremos pela proteína C reativa, PCR. A proteína C reativa é uma proteína sintetizada pelo fígado, com meia-vida de cerca de 5 a 7 horas, que induz diversos processos no sistema imunológico, como a ativação do sistema complemento e fagocitose. É uma das proteínas da fase aguda, considerada um marcador sensível na monitoração de inflamação aguda e na destruição dos tecidos. Sua dosagem não é influenciada por fatores como anemia e alteração dos níveis de proteínas plasmáticas, e os seus níveis elevam-se rapidamente com a doença, cerca de 6 horas após o início da inflamação ou da lesão medular, e diminuem tão logo ocorra resolução do processo inflamatório ou instituição de terapêutica anti-inflamatória. A PCR é utilizada com sucesso na monitorização de infecção em pós-operatório, controle de doenças inflamatórias e infecciosas, com ou sem necrose de tecidos, apenas quando feita em dosagens seriadas. A desvantagem de medir PCR é que o fato de se tratar de uma proteína extremamente sensível, capaz de sensibilizar por quaisquer processos inflamatórios e infecciosos agudos, a torna extremamente inespecífica, tendo a avaliação clínica, importante. No entanto, a inespecificidade não torna a PCR específica para certos diagnósticos. Então, temos como valores de referência na análise qualitativa um resultado negativo. Já na avaliação quantitativa, é importante que a PCR tenha um valor inferior a 0,8 mg por decilitro de sangue. Como podemos interpretar? Os valores aumentados, eles podem ser ocasionados por febre reumática, espondilite ankilosante, infarto agudo do miocárdio, carcinomas, inflamações agudas, principalmente, artrite reumatoide, necrose tecidual, infecções bacterianas, e é importante também na etapa pós-cirúrgica de um paciente. As imunoglobulinas constituem um grupo de proteínas séricas com atividade de anticorpos, com o objetivo de defender o organismo contra possíveis agressões. Os linfócitos B, depois de ativados, depois de sensibilizados, produzem diferentes linhagens celulares de plasmócitos, que são responsáveis pelas 5 diferentes classes de imunoglobulinas. A IgA, imunoglobulina alfa, IgD, imunoglobulina delta, IgE, imunoglobulina epsilon, IgG, imunoglobulina gama, IgM, imunoglobulina micra, cada um com os seus valores de referência. IgA, 80 a 380 mg por decilitro, IgD, até 15 mg por decilitro, IgE, até 160 mg por decilitro, IgG,
entre 650 a 1.500 miligramas por decilitro e IgM de 55 a 300 miligramas por decilitro de sangue. Então, esses valores são valores de referência em adultos. O aumento da IgA pode ser provocado, pode ser ocasionado por infecções crônicas, neoplasias do trato intestinal, doenças inflamatórias intestinais, mieloma múltiplo do tipo IgA, várias desgamaglobulinemias, alcoolismo, exercícios excessivos. Já a sua diminuição pode ser ocasionada por imunodeficiência combinada, ataxia, telangiectasia e uso de contraceptivos orais, estrogênios, anticonvulsionantes, tolueno, xilol, metilprednisolona. Já a imunoglobulina delta ocorre em pequenas quantidades e o seu significado fisiológico permanece ainda indeterminado. Sua dosagem é utilizada para estudo de pacientes com mieloma do tipo IgD, e esse tipo de mieloma é extremamente raro, constituindo menos de 1% dos casos relatados. Já a imunoglobulina epsilon é importante para o diagnóstico de doenças alérgicas e na avaliação de predisposição à atopia em crianças de pouca idade. No entanto, níveis normais não descartam nem excluem o diagnóstico. Os valores aumentados de IgE normalmente estão associados com parasitoses intestinais, neoplasias, tratamento com citostásticos, asma atópica, dermatite atópica, processos alérgicos infecciosos inespecíficos e alguns específicos. Já a IgG, ela constitui cerca de 70 a 75% do total de imunoglobulinas produzidas pelas células plasmáticas. É usada na avaliação da imunidade humoral e como auxílio no diagnóstico de mieloma da classe IgG, bem como na monitoração do seu tratamento. Valores aumentados de IgG estão relacionados a infecções, mieloma do tipo IgG, já que a imunoglobulina G é a única que atravessa a barreira placentária, doenças autoimunes, hepatite, sarcoidose, artrite reumatoide, doença crônica do fígado, e os valores diminuídos estão associados à imunodeficiência ou a gamaglobulinemia. IgM é a primeira imunoglobulina que aparece em resposta a um estímulo antigênico, sendo a mais sintetizada, a única sintetizada em recém-nascidos. Constitui cerca de 5 a 10% das imunoglobulinas totais circulantes no organismo. Os valores aumentados da IgM estão associados a microglobulinemia, linfoma, doenças crônicas, artrite reumatoide, desgamaglobulinemia, sarcoidose, doença vascular do colágeno. E os valores diminuídos estão associados com hipogamaglobulinemia congênita ou adquirida, quando associada à infecção de repetições. Quais são as interações fisioterapêuticas diretas relacionadas às imunoglobulinas? A presença de resultados alterados não impede a abordagem terapêutica. No entanto, o fisioterapeuta deve estar atento para atuar nas complicações geradas pelas reações alérgicas
apresentadas pelos pacientes. Em relação à hepatite, a hepatite nada mais é que um processo inflamatório do fígado que se caracteriza por necrose hepatocelular irregular ou difusa que afeta todos os ácidos do órgão. As principais causas são virais, uso de álcool e de outras drogas ilícitas. As tradicionalmente denominadas hepatites virais podem ter como agentes etiológicos os vírus A, B, C e D, que nomeiam os tipos de hepatite. Além dessas, outras patologias virais ou bacterianas podem causar hepatite, como mononucleose infecciosa, citomegalovirose, febre amarela e leptospirose. Então, temos como marcadores específicos de hepatite. Para a hepatite A, o antivírus da hepatite A, imunoglobulina M, e o antivírus da hepatite A, imunoglobulina G. Já para a hepatite B, nós temos o antígeno de superfície de vírus, HBsAg, anti-HBs, anti-HBc imunoglobulina M, anti-HBc IgG, anti-HBe e o HBe-Ag. Já para a hepatite C, os marcadores específicos são o antivírus da hepatite C. Para a hepatite D, nós temos o antivírus da hepatite D total e o antivírus da hepatite D IgM. Para a hepatite E, temos o antivírus da hepatite E IgM e o antivírus da hepatite E IgM. Valores de referência para que a pessoa não tenha hepatite. É importante que o teste ele dê não reativo, não reagente. A rubéola é uma doença viral benigna causada por um vírus RNA do gênero Rubivírus e tem um período de incubação de 2 a 3 semanas e é caracterizada por febrícula, febres leves, sintomas respiratórios de vias aéreas superiores, exantema maculopapular típico, alterações na pele, e linfadenopatia suboccipital, a região occipital, abaixo da região occipital do crânio. O vírus é encontrado na faringe e o contágio se dá por via respiratória, desde uma semana antes até uma semana depois do aparecimento do exantema ou exantema. A infecção quase sempre ocorre, quase sempre confere imunidade permanente, mas a reinfecção subclínica é reconhecida, causando um aumento dos títulos de IgG, mas sem a presença de viremia. Então, as imunoglobulinas IgG e IgM são responsáveis pelo diagnóstico da rubéola. IgG negativa, IgM negativa, o paciente não tem anticorpos e não tem a doença. IgG positiva, IgM positiva, o paciente tem infecção em remissão. IgG positiva, IgM negativa, o paciente apresenta anticorpos, mas não tem a doença. IgG negativa e IgM positiva, o paciente não tem anticorpos e apresenta infecção aguda. Em relação ao sarampo, nós sabemos que é uma doença aguda, altamente contagiosa, que se caracteriza por febre, tosse, coriza, conjuntivite, erupção específica da mucosa da boca e
erupções na pele, né, de maneira generalizada. É causada por um vírus de fácil disseminação por via oral. Geralmente tem evolução benigna, com baixa letalidade, a não ser quando evolui com complicações bacterianas, especialmente relacionadas a Streptococcus. E aí esses pacientes são altamente mais suscetíveis. A vacinação com vírus vivo atenuado produz infecção leve ou inaparente, não contagiosa, levando a uma resposta imunológica similar à do sarampo natural. Então, IgG e IgM também são responsáveis pelo diagnóstico. IgG negativa e IgM negativa, o paciente não apresenta anticorpos e não apresenta doença. IgG positiva e IgM negativa, o paciente apresenta anticorpos, mas não tem a doença. IgG negativa e IgM positiva, o paciente não apresenta anticorpos, mas apresenta infecção aguda. IgG positiva e IgM positiva, o paciente apresenta aí infecção em remissão. Como isso interfere na rotina fisioterapêutica? De maneira direta, não tem nenhuma relação. A presença de resultados positivos não impedem a abordagem terapêutica. O fisioterapeuta deverá estar atento para atuar nas complicações geradas por essa doença. Por se tratar de uma doença contagiosa, também por via respiratória, a presença do sarampo, IgM positivo, indica doença aguda. Então, é importante o atendimento com as devidas precauções, respeitando-se o isolamento de contato e o isolamento respiratório. Em relação à sífilis, que é uma doença infecciosa transmitida por contato sexual ou por transmissão materno-fetal, é causada por uma espiroqueta denominada Treponema pallidum, que possui uma variedade de apresentações clínicas que dependem do estágio de infecção e da resposta individual do paciente. Evolui em 4 fases: primária, secundária, latente e terciária, sendo infectantes apenas as 2 primeiras, a primária e a secundária. Quais são os testes realizados para o diagnóstico de sífilis? VDRL, FTA-ABS e TPHA. VDRL significa pesquisa laboratorial de doenças venéreas. É uma reação de floculação em lâmina que utiliza cardiolipina extraída do coração de boi. FTA-ABS é o teste de absorção de anticorpo treponêmico fluorescente. É um teste mais sensível para todos os estágios da sífilis, sendo, então, o teste de escolha confirmatório. Já em relação ao TPHA, que é a hemaglutinação indireta para Treponema pallidum, é uma reação de hemaglutinação que utiliza eritrócitos de carneiro sensibilizados com Treponema pallidum. Não deve ser usado como teste de triagem, e sim como teste confirmatório. Para todos esses testes, os valores de referência que nós temos é não reativo. Levando em consideração VDRL, FTA-ABS e TPHA, quando os 3 dão não reativos, o paciente não apresenta infecção. Quando a titulação é baixa e o FTA-ABS e TPHA dão não reativos, temos o início da infecção ou um falso positivo. Já quando a titulação está baixa, FTA reativo e TPHA não reativo, temos o início também de uma infecção ou um falso positivo.
Quando a titulação dá alta, FTA não reativo, TPHA não reativo, temos o início da infecção ou um falso positivo. Quando o VDRL dá não negativo, FTA reativo, TPHA reativo, temos o início também da infecção ou um falso positivo para sífilis. Agora, quando a titulação dá alta, FTA reativo, TPHA reativo, temos a presença de infecção por sífilis. Outro exame importante é o hormônio gonadotrófico coriônico humano. Este hormônio é sintetizado desde os estágios mais precoces da gestação, sendo composto por duas subunidades, uma alfa e uma beta. Este exame é sensível e reprodutível e é bastante utilizado para o diagnóstico de gravidez, avaliação de gravidez, avaliação da gestação múltipla, avaliação da gravidez ectópica, bem como no diagnóstico e acompanhamento de mola hidatiforme e cariocarcinoma. Além disso, é importante para o diagnóstico de tumores de células germinativas no homem e marcador tumoral de insulinoma e de carcinoma de pulmão, de pâncreas, estômago, cólon, fígado e mama. Temos aqui os valores de referência para diagnóstico e acompanhamento da gravidez, valores mínimos e máximos do hormônio gonadotrófico cariônico humano. Então, observamos que valores, que variam aí entre 200 e 500. Temos uma gestação em cerca de 2 semanas. Já valores entre 10.000 e 200.000, temos uma gestação aproximada de 9 a 12 semanas. E valores intermediários. Observamos então que quanto mais tardia a gestação, maior a quantidade de hormônio gonadotrófico cariônico humano, o famoso beta-HCG. Agora, vamos para a parte bioquímica de um hemograma. Iniciaremos pela glicose sérica. É um exame útil para o estabelecimento do diagnóstico e monitoração terapêutica do diabetes mellitus, para avaliação de distúrbios do metabolismo de carboidratos, para o diagnóstico diferencial de acidoses metabólicas e desidratação, e para a avaliação da secreção inapropriada de insulina. Valores de referência para recém-nascidos, 40 a 79 mg por decilitro. Crianças, 60 a 99 mg por decilitro. E adultos, 70 a 99 mg por decilitro. Valores aumentados de glicose podem estar associados com diabetes mellitus, hipertireoidismo, pancreatite aguda, estresse, uso de fármacos como ácido acetil salicílico, AAS, atropina, ácido ascórbico, anticonvulsionantes, diuréticos, furosemida, adrenalina, corticosteroides, dopamina, estrogênios. Já os valores diminuídos podem ser ocasionados por insulinomas, tumores extrapancreáticos, insuficiência suprarrenal, hipotireoidismo, hiperinsulinismo, pancreatite crônica, desnutrição, síndrome de má absorção, alcoolismo e danos hepáticos. É importante pensar que a glicose interfere nas interações fisioterapêuticas. Pacientes hiperglicêmicos, a longo prazo,
Isso é um fator predisponente de acidentes tromboembolíticos. E também um maior percentual de fadiga em atividades cinesioterapêuticas, pacientes hiperglicêmicos com cetoacidose diabética com sem distúrbio eletrolítico pode cursar com um quadro de síndrome da angústia respiratória, edema cerebral, insuficiência respiratória, devendo o fisioterapeuta manter vigilância neuroventilatória para possíveis intervenções ventilatórias invasivas ou não invasivas. Já os pacientes hipoglicêmicos, eles têm um maior risco de lipotimia ou síncope durante as atividades cinesioterapêuticas. Agora, em relação à ureia, que é um metabólito quantitativamente mais importante do catabolismo das proteínas e acaba sendo a principal fonte de excreção de nitrogênio e da disseminação de aminoácidos. A ureia é produzida no fígado, passa para a circulação sanguínea, onde é degradada em nível intersticial e eliminada pelo suor, pelo trato gastrointestinal e pelo rim. Sua concentração varia em indivíduos sadios e é influenciada como o grau de hidratação, dieta proteica e função renal. E a ureia é utilizada com a creatinina na avaliação do funcionamento renal. Então, para a ureia, o valor de referência é de 10 a 50 mg por decilitro de sangue. Valores aumentados podem ser por desidratação, aumento do consumo proteico, em situações como febre, estresse, queimaduras, ou em hemorragias gastrointestinais, diabetes mellitus, insuficiência aguda do miocárdio, insuficiência renal, nefropatias, choque, insuficiência cardíaca, obstrução do trato urinário, como cálculo renal ou obstrução prostática. Já os valores diminuídos estão relacionados com insuficiência hepática aguda, dieta pobre em proteínas, caquexia, gravidez e doença celíaca. Já a creatinina, que é um produto metabólico formado pela descarboxilação da creatina fosfato no músculo, é extremamente importante porque tem relação direta com a massa muscular. Homens e atletas produzem maiores quantidades de creatinina do que crianças, idosos e mulheres. E a creatinina não é afetada normalmente pela dieta. Valores de referência para crianças: 0,3 a 0,7 mg por decilitro e para adultos 0,4 a 1,4 mg por decilitro. Valores aumentados de creatinina podem ser ocasionados por diminuição do fluxo sanguíneo renal, como no caso da insuficiência cardíaca, choque e desidratação. Pode ser causada também por insuficiência renal, obstrução do trato urinário, intoxicação por metanol, uso de fármacos e medicamentos como metildopa, trimetoprim, ácido ascórbico. Já os valores diminuídos estão relacionados a baixa estatura, desnutrição, diminuição da massa muscular, doença hepática grave e gravidez. Interfere na fisioterapia. Valores aumentados indicam mau funcionamento e comprometimento renais. Maior risco de congestão pulmonar, consequentemente, podendo causar insuficiência respiratória aguda e maior risco de insucesso do desmame ventilatório em pacientes com valores acentuadamente aumentados. E pode causar também edemas ou anasarca, um edema generalizado, limitando as atividades cinesioterapêuticas. O sódio é o maior cátion do líquido extracelular, responsável por quase metade da osmolaridade do plasma
e desempenham um papel importante na distribuição da água corporal. Sudorese excessiva, vômitos e diarreias influenciam nos níveis de sódio, aumentando ou diminuindo, dependendo como o grau de perda e reposição ela acontece. A medição do sódio também tem uma importância clínica, laboratorial importante quando é medida no suor, porque acaba sendo auxiliar para o diagnóstico da fibrose cística, uma doença respiratória. Então, valores de normalidade entre 136 e 146 miliequivalência por litro. Valores aumentados chamamos de hipernatremia, que pode ser causado por desidratação, diabetes, acidose diabética, tratamento excessivo com solução salina e aldosteronismo. E os valores diminuídos se chamam hiponatremia. Estão relacionados com uma baixa ingestão de sódio, reposição inadequada de sódio, uso abusivo de diuréticos, hipotireoidismo, secreção inapropriada de hormônio antidiurético, cirrose, síndrome nefrótica e insuficiência congestiva crônica. Como a medição do sódio interage com a fisioterapia? Os valores alterados podem variar os níveis tensionais da pressão arterial, limitando a conduta fisioterapêutica. Então, uma quantidade de sódio maior que 160 miliequivalência por litro, o paciente tem hipertensão. E uma quantidade de sódio menor que 120 miliequivalência por litro, o paciente apresenta uma hipotensão. Já o potássio é o principal cátion do líquido intracelular. As variações na concentração do potássio prejudicam a capacidade de contração dos músculos. Um erro importante. O potássio ele não é auxiliar no diagnóstico da fibrose cística, tá? Recém-nascidos, valores de referência 3,7 a 5,9 miliequivalência por litro, em adultos 3,5 a 5,3 miliequivalência por litro. Valores aumentados são chamados de hipercalemia, podem ser causados por oligúria, anúria, choque, transfusões, desidratação, aumento do catabolismo celular, hipertireoidismo, doenças hemolíticas, insuficiência renal, administração excessiva de potássio. Já os valores diminuídos, chamados de hipocalemia, podem ser causados por vômitos, diarreias, fístulas intestinais, uso de diuréticos, nefrites, alcaloses, acidose tubular renal, queimaduras extensas, fibrose cística, uso de digitálicos, cortisona e testosterona. Já o cálcio sérico é o quinto componente mineral mais abundante no organismo, encontrado na cartilagem, nos dentes e principalmente nos ossos. Tem uma importante função na contração e no relaxamento do miocárdio, na coagulação sanguínea, na condução neuromuscular, na ossificação, na manutenção da integridade da membrana celular, no mecanismo de ação de alguns hormônios e na ativação de algumas enzimas. Valores de referência para o cálcio em crianças 8,8 a 10,8 mg por decilitro, em adultos 8,4 a 10,6 mg por decilitro. Valores aumentados são chamados de hipercalcemia. Estão relacionados a hiperparatireoidismo, hipervitaminose D, várias doenças como Hodgkin, Paget, doenças malignas com comprometimento ósseo, carcinomas de mama, imobilizações prolongadas, mieloma, sarcoidose.
Já os valores diminuídos, chamados de hipocalcemia, estão relacionados com acidose crônica, deficiência de vitamina D, hipoparatireoidismo, má absorção intestinal, uremias, nefropatias, osteomalácia e transfusões maciças. E a fisioterapia, ela é interferida quando os valores são menores que 6 mg por decilitro. Ocasionam deficiências osteomioarticulares e, sobretudo, dificuldade na formação do calo ósseo ou na formação da matriz óssea, podendo limitar ou impossibilitar as atividades fisioterapêuticas e comprometer o desmame ventilatório. Em relação ao colesterol total, o colesterol total é um componente estrutural importante da membrana celular e precursor para a biossíntese de ácidos biliares e hormônios esteroides. O colesterol total compreende todo o colesterol encontrado em várias lipoproteínas, sendo cerca de 60 a 70% transportados pela LDL, 20 a 35% pela HDL e 5 a 12% pela VLDL. Os estudos eles revelam que existe uma relação direta da morbidade e da mortalidade por doença aterosclerótica com concentrações de LDL e uma relação inversa com o HDL, ou seja, muito LDL provoca doenças cardiovasculares e muito HDL protege o organismo das doenças cardiovasculares. Valor desejável para adultos, colesterol total, até 200 mg por decilitro. Valores limítrofes, entre 239 e valores elevados, acima de 240 mg por decilitro. Valores aumentados do colesterol total podem ser causados por hipercolesterolemia, hipotireoidismo, cirrose biliar, alguns casos de diabetes e gravidez. E valores diminuídos podem estar associados com hipertireoidismo, má absorção, má nutrição, leucemia, metaplasia, mieloma, policitemia, alguns casos de carcinoma, certos casos de anemia. O colesterol HDL é uma lipoproteína de alta densidade. É uma parte do colesterol total. Os estudos sugerem existir uma forte correlação inversa entre os valores de HDL e o risco de arteriosclerose. Altos níveis de HDL diminuem o risco e os baixos níveis aumentam o risco de arteriosclerose. Valores de referência para o HDL em adultos, desejável maior que 60 mg por decilitro e valores baixos menores que 40 mg por decilitro. Quais são os fatores que influenciam para a diminuição do HDL? Fatores genéticos, tabagismo, obesidade, hipertrigliceridemia, sedentarismo, uso de fármacos como esteroides, androgênios, progestógenos, anabólicos, tiazídicos, bloqueadores beta-adrenérgicos, neomicina e antihipertensivos. Já o LDL é a proteína de baixa densidade e é a proteína que carrega mais colesterol no plasma. É uma molécula lipídica também mais aterogênica no sangue. Valores de referência para adultos, idealmente menos que 100 mg por decilitro, aceitável entre 100 e 129 mg por decilitro. Já o VLDL é uma lipoproteína de muito baixa densidade, é uma subclasse de lipoproteína, é fabricado no fígado a partir do colesterol
Na corrente sanguínea, o VLDL é convertido em LDL, que é conhecido como colesterol ruim. Valores ideais menores que 30 mg por decilitro, limítrofes entre 30 e 40 mg por decilitro e aumentados quando estão acima de 40 mg por decilitro. Já os triglicerídeos são ésteres de glicerol, são provenientes da dieta, sofrem digestão no duodeno e no ilho proximal. Através da ação das enzimas lipases e dos ácidos biliares, são hidrolisados a glicerol e ácidos graxos. Após a absorção, são ressintetizados nas células epiteliais intestinais e combinados com colesterol e outras lipoproteínas para formar os quilomicrons, que são transportados via ducto torácico para a circulação. O aumento dos triglicerídeos no plasma é indicativo de distúrbios metabólicos. Valores de referência para adultos, algo em torno de 60 mg por decilitro. Para indivíduos de 10 a 12 anos, em torno de 35 mg por decilitro. E para crianças, o desejável, algo em torno de 40 mg por decilitro. Influencia de alguma maneira os triglicerídeos nas condutas fisioterapêuticas? A presença de resultados alterados não impedem a abordagem terapêutica. Contudo, o fisioterapeuta deverá estar atento às complicações geradas por níveis elevados do perfil lipídico e atuar nas doenças que os alteram. Os níveis elevados comprometem o processo de reabilitação cardiovascular, pulmonar e respiratória. Vamos agora para as enzimas cardíacas. As enzimas cardíacas ainda estão na parte bioquímica do hemograma. Em relação à creatinocinase ou creatinofosfocinase, são enzimas de origem essencialmente muscular, encontradas em músculos esqueléticos, no miocárdio e no cérebro, que catalisa a fosforilação reversível da creatina por ATP. Sua determinação é de extrema importância no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Começa a se elevar 4 horas a 6 horas após o episódio agudo, atingindo um pico 36 horas depois. O nível normal dessas enzimas acontece em torno de 4 a 5 dias depois. Valores de referência para homens: 184, para mulheres 165. Os valores aumentados podem ser ocasionados por infarto, lesões da musculatura cardíaca ou esquelética, miopatias congênitas e adquiridas, acidente vascular encefálico, a própria fisioterapia, reações intramusculares, etc. Já as isoenzimas da creatinocinase, CK, é um dímero composto por 2 subunidades, formando 3 isoenzimas: CKBB, ou CK1, CKMN, ou CK3, e CKMB, ou CK2, entre parênteses, extremamente importantes para o diagnóstico de dano ao miocárdio. Essas isoenzimas, elas têm como valores de referência até 250 microlitros e são extremamente importantes também para o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio e miocardites. A desidrogenase lática é uma enzima intracelular presente no citoplasma de todas as células do organismo. Seus níveis são muito mais elevados em alguns tecidos do que no soro. Por isso,
a sua elevação indica lesão medular. Valores de referência entre 230 e 460 microlitros por litro de sangue. Os valores aumentados significam proliferação de células neoplásicas ou infarto agudo do miocárdio ou infarto pulmonar, leucemia aguda, doença hepática, anemia hemolítica, vários outros tipos de anemia também, necrose do músculo esquelético, choque, hipóxia intensa e doenças neuromusculares. A troponina é um complexo proteico regulador da contração muscular associado ao filamento de actina dentro das células musculares. É formada por 3 subunidades: troponina T, que permite a formação do complexo troponina-actina, troponina I, que é a unidade inibitória da formação do complexo actomiosina, e troponina C, que desencadeia os sítios de conformação que permitem a contração da fibra muscular. Valores de referência para a troponina menores que 2 microgramas por litro de sangue. Valores mais altos acabam sugerindo alterações miocárdicas, principalmente pela elevação da troponina I, que é liberada na circulação sanguínea pouco tempo após o começo do dano cardíaco, aproximadamente nos primeiros 30 minutos até 4 a 6 horas depois, atingindo o seu pico e antecipando o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. A mioglobina é uma proteína portadora do M, faz parte ali do sangue, encontra-se na musculatura esquelética e do miocárdio. É um marcador precoce encontrado na corrente circulatória após o infarto, cerca de 1 a 4 horas depois, e retorna aos seus valores normais dentro de 24 horas. É um indicador não específico que pode elevar-se mediante danos na musculatura esquelética também, podendo levar a um diagnóstico errôneo de infarto agudo do miocárdio. Valores de referência para a mioglobina até 90 microgramas por litro. Esses valores aumentados podem estar relacionados a traumatismos, injeções intramusculares, miopatias, uremias, infarto agudo do miocárdio. Como tudo isso interfere na fisioterapia? De maneira que não se recomenda a atividade de cinesioterapia motora ativa resistida enquanto o paciente apresentar enzimas cardíacas aumentadas. É recomendável a atividade de cinesioterapia motora passiva global, independentemente do nível de consciência e da cooperatividade do paciente. Os objetivos nessa fase devem ser a manutenção da amplitude de movimento articular. Assim que essas enzimas se normalizarem, pode-se liberar o paciente para a atividade de cinesioterapia motora ativa assistida livre e deambulação, de acordo com cada paciente. Vamos agora para a urinálise. Em relação à urinálise, trata-se de um exame simples, de fácil coleta, capaz de triar anormalidades na urina, fornecendo informações sobre as principais funções metabólicas do organismo, doenças renais, infecções urinárias, doenças sistêmicas e grau de hidratação. No exame físico, são avaliados os aspectos da urina, se está límpida, a cor, que normalmente é amarelo citrino, e a densidade, algo em torno de 1015 a 1025. Em relação à bioquímica, são analisadas variáveis como o pH, que varia de 4,5 a 8, pesquisa de proteínas, glicose, cetonas, bilirrubina,
que devem estar ausentes, assim como a hemoglobina no sangue, aliás, a hemoglobina na urina, e a pesquisa de urobilinogênio, que deve estar normal. Na sedimentoscopia, as hemácias devem atingir um valor aí em torno de 0 a 4 por campo de área analisada, assim como os leucócitos, os cristais devem estar ausentes, os cilindros entre 0 e 1 e hialinos. O muco devem ter raros filamentos e as células sejam epiteliais. Então, no exame físico, o aspecto geralmente da urina normal recém-emitida é transparente ou com pouca opacidade, devido à precipitação de fosfatos, carbonatos, cristais de cálcio e ácido úrico. A coloração amarela normal da urina deve-se à presença de um pigmento denominado urocromo, que é um produto do metabolismo endógeno. A intensidade da cor amarela em uma amostra recém-emitida pode fornecer uma estimativa aproximada da concentração da urina. Pálida ou escura são normais devido às variações do estado de hidratação do paciente. Em relação à densidade, o volume e a concentração dos solutos na urina excretada são controlados pelo rim, visando manter a homeostase dos líquidos e eletrólitos corpóreos. Em relação ao pH, normalmente varia entre 4,5 e 8. Valores maiores que 8 ou menores que 4,5 não são fisiologicamente possíveis. Em relação ao aumento da quantidade de proteínas na urina, que chamamos de proteinúria, é frequentemente o primeiro indicador de doença renal. Entretanto, não é uma característica de todas as doenças renais. E outras condições não renais também podem produzir aumento na excreção de proteínas na urina. Quando pensamos também em relação à glicose, a quantidade de glicose aparece na urina vai depender do nível de glicose no sangue. Geralmente, a glicose está presente na urina quando os níveis sanguíneos são superiores a 160 e 180 mg por decilitro. O aumento da glicose na urina chamamos de glicosúria. As cetonas são substâncias formadas durante o catabolismo dos ácidos graxos e normalmente a quantidade das cetonas na urina são indetectáveis. Quando as cetonas estão presentes na urina, normalmente estão associadas também a distúrbios digestivos, dietas desbalanceadas, vômitos, diarreia. Então, pode ser encontrada em condições associadas à diminuição da ingestão de carboidratos ou diminuição da utilização de carboidratos no metabolismo. A bilirrubina é uma outra substância analisada na urina e está aumentada nas condições em que a bilirrubina conjugada aumenta no soro plasmático. As pesquisas de bilirrubina são úteis para o diagnóstico de uma patologia chamada icterícia. A bilirrubina está presente na icterícia, mas está ausente em certos tipos de icterícia também, como a hemolítica. Está presente na obstrutiva e parenquimatosa. Já o urobilinogênio, normalmente existe uma pequena quantidade, cerca de menos de 1 mg por decilitro de sangue,
Observa-se elevação da quantidade de urobilinogênio na urina nas hepatopatias, nos distúrbios hemolíticos e nas porfirinúrias. Já a sua ausência significa a obstrução do ducto biliar, que impede a passagem normal de bilirrubina para o intestino. Já a hemoglobina indica a presença de hemoglobina na urina. Pode ocorrer como resultado da lise de hemácias produzida no trato urinário ou pode ser causada por hemólise intravascular e, consequentemente, filtração de hemoglobinas através dos glomérulos. A hemoglobina está aumentada na urina em doenças extrarrenais como hipertensão maligna, tumores, episódios agudos de febre, traumatismos, exercícios intensos e alguns fármacos, podendo resultar então na hematúria, presença de hemoglobina no sangue. No sangue não, na urina. Em relação à sedimentoscopia da urina, as hemácias normalmente são encontradas em pequenas quantidades. Um número aumentado na urina pode caracterizar o rompimento da integridade vascular ou está associado a exercícios intensos. Já os leucócitos e piócitos podem estar aumentados. Isso caracteriza algo chamado piúria e é resultante de infecções bacterianas e secreções nos genitais. Já os cristais são encontrados com frequência na urina e raramente têm qualquer significado clínico. Normalmente se identifica cristais na urina em situações como distúrbio de doença do fígado, erros inatos do metabolismo ou algum tipo de lesão renal causada por cristalização dos metabólitos. E os cristais anormais mais importantes acabam sendo a cistina, colesterol, leucina, tirosina, sulfonamidas, corantes radiográficos e ampicilina. O principal motivo para a identificação dos cristais urinários é a detecção da presença de alguns tipos relativamente anormais que podem representar distúrbios como esses que foram citados. Sobre os cilindros, eles são exclusivamente renais e formam-se principalmente na luz do túbulo contornado distal e do ducto coletor. Seu aparecimento é influenciado pelos materiais presentes no filtrado no momento da formação e pelo tempo em que permanecem no túbulo. Então, os cilindros encontrados, eles representam diferentes condições clínicas relacionadas às alterações renais e urinárias. E o muco é uma proteína produzida pelo epitélio tubular renal e pelo epitélio vaginal. Não é considerado clinicamente significativo e o seu aumento, o aumento da quantidade de filamentos de muco na urina está comumente associado à contaminação vaginal. As provas de depuração de creatina avaliam a velocidade e a filtração glomerular e são essenciais no acompanhamento e na avaliação dos transtornos da função renal. Então, a medição da creatinina na urina é um índice importantíssimo para um diagnóstico precoce de alterações da função renal, quando comparado à avaliação dos níveis séricos de ureia e creatinina isolados. Já a depuração da ureia avalia a função renal total, ou seja, a função glomerular e a função tubular. A molécula de ureia é muito pequena, portanto é filtrada livremente pelos glomérulos e reabsorvida de maneira variável pelos túbulos. Quanto maior a velocidade do fluxo de urina através dos rins,
menor a quantidade de ureia absorvida e vice-versa. Então, em relação à ureia, nós temos valores de referência de 41 a 65 mililitros por minuto e um valor máximo de 59 a 95 mililitros por minuto. E os valores diminuídos de ureia significam uma diminuição da função renal. Então, a presença de resultados alterados não impede a abordagem terapêutica. No entanto, o fisioterapeuta deverá estar atento para atuar nas complicações geradas pelas doenças que alteram a quantidade de ureia. Por exemplo, doenças que causam disúria, oligúria, oligoanúria, anúria, dor abdominal, cólica renal, e estas acabam por limitar a conduta fisioterapêutica, podendo ainda evoluir com congestão pulmonar e necessitando de abordagem ventilatória invasiva ou não invasiva. Encerramos então os nossos exames laboratoriais.